palavra do nosso Deus diz assim, Atos capítulo 17, no versículo 1 até o versículo 9. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este, dizia ele, é o Cristo Jesus, que eu vos anuncio. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-los para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui, os quais Jason hospedou. Todos estes procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvirem estas palavras. Contudo, soltaram Jason e os mais, após terem recebido deles a fiança estipulada. Até aqui a leitura da palavra do nosso Deus. Meus irmãos, o tema que eu gostaria de encerrar esta noite, em vista daquilo que me foi proposto para falar com vocês neste dia, eu queria falar com vocês sobre como nós podemos transtornar o mundo com a mensagem do Evangelho. Este é o tema que eu gostaria de encerrar com vocês, este momento no qual nós já tivemos a oportunidade de nos alimentarmos muito da palavra de Deus, aprendermos muito juntos a respeito da sua santa palavra. Também fomos muito bem alimentados, como ressaltou já o pastor João Pedro, com muitas músicas boas. Eu não conhecia essa música, Isaías 53, eu achei muito bonita a letra, muito profunda e bíblica também, que é o mais importante acima de tudo. E neste momento eu gostaria de usar este texto para nós trabalharmos em cima deste tema e falarmos a respeito de um livro que tem um conteúdo muito importante para nós no que diz respeito ao Evangelho. Quando nós olhamos para o livro de Atos, que é o único livro histórico no Novo Testamento, nós podemos observar aqui dentro deste livro a relevância, o poder e a eficácia da pregação do Evangelho. Os homens que nós encontramos aqui dentro do livro de Atos, nessa descrição feita não por um apóstolo, pois Lucas ele não era um apóstolo, ele não conheceu pessoalmente o Senhor Jesus, mas ele foi um discípulo que conheceu o caminho do Senhor e aprendeu também muitas coisas importantes a respeito de Cristo, tanto de Paulo como de Pedro, que são 2 personagens extremamente importantes aqui dentro das narrativas que ele faz neste livro. Como eu disse, Lucas ele é um médico amado, descrito por ele mesmo dentro deste livro. Mas ele descreve para nós, no livro de Atos, a história da igreja, não somente com um conteúdo no qual nós olhamos como um conteúdo somente histórico. Mas quando nós olhamos para o livro de Atos, nós podemos ver aqui a igreja nos seus primórdios em chamas de avivamento. O que nós vemos aqui são pregações no qual o cerne é a pregação bíblica, a exposição bíblica das Escrituras, o Evangelho sendo exposto de uma forma genuína e verdadeira em cada mensagem que estes homens, primeiramente apóstolos e depois tantos discípulos que também seguiram o chamado caminho do Senhor Jesus, homens estes que estavam inflamados pelo poder da pregação apostólica e pelos ensinos do Senhor Jesus. Então este livro é de extrema importância para nós. Este livro deve ser o referencial para nós de como nós podemos ter um modelo de pregação bíblica correto, como nós podemos ter uma pregação genuína do Evangelho, como a igreja ela pode ser eficaz em uma sociedade corrupta, como é a sociedade em que nós vivemos e que não mudou dos dias dos apóstolos até nós. Os problemas continuam sendo os mesmos, os pecados continuam sendo os mesmos.
Então a pergunta para nós é como nós podemos ser relevantes diante desta sociedade. E é interessante, meus irmãos, que quando você observa o livro de Atos, este livro começa na descrição, nas suas primeiras palavras aqui descritas por Lucas, tanto no livro de Atos como no seu evangelho, que na narrativa histórica, alguns historiadores dizem que era somente um livro, um compilado de somente um livro, tanto o evangelho como o livro de Atos, justamente porque Lucas ele escreve com um propósito, né? Ele tem um princípio importante ao escrever tanto o seu evangelho como o livro de Atos. Ele escreve o evangelho a um homem chamado Teófilo, que era justamente um convertido, e alguns historiadores que viveram naquele período, alguns deles no caso Joséfo e tantos outros, como o próprio apóstolo Paulo, e bem como também alguns homens que vivenciaram esse tempo, descrevem as altas cortes recebendo pessoas que creram no Senhor Jesus naquele período, homens como Teófilo que viviam na corte romana e pode ser possível, né? Isso pode ser possível descrito dentro do livro de Atos, que ele era alguém que tinha uma certa influência dentro do Império Romano. E Lucas ele escreve justamente para esse homem para fortalecê-lo na fé. E ele descreve primeiramente a vida do Senhor Jesus, a narrativa da sua obra, dos seus feitos, daquilo que ele realizou e também sobre a sua pregação. E ao colocar o livro de Atos a par com o seu evangelho, o que Lucas está transmitindo para nós é que aquilo que Jesus fez através da sua vida, sua obra e suas ações, a igreja continuou fazendo neste mundo. E é interessante que quando você estuda o livro de Atos, você tem aqui descrito por Lucas 30 anos somente desta igreja. No livro de Atos nós temos a descrição de 30 anos de existência desta igreja. E sabe o que me choca, meus irmãos, quando eu leio o livro de Atos? É que em 30 anos de história desta igreja, da igreja de origem, da chamada igreja primitiva, esta igreja abalou a sociedade e o mundo antigo em que ela estava inserida. Isso me chama a atenção, porque existe um versículo aqui dentro do livro de Atos, que ele é talvez um dos versículos mais conhecidos de todos nós, que é o versículo 8 do capítulo 1. E eu já ensinei esse versículo lá na igreja em algumas aulas e até mesmo em algumas pregações, e eu disse aos irmãos lá da igreja central que até hoje a igreja não entendeu esse versículo. Porque quando nós olhamos Atos capítulo 1, no versículo de número 8, que é aquele texto onde diz: mas vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os últimos da terra, ou até aqueles que se encontram nas regiões mais distantes, no chamado, e até o próprio Lucas usa uma palavra interessante que é a palavra escatum, até os últimos da terra. Nós não entendemos até hoje estas palavras do Senhor Jesus para a sua igreja. Porque geralmente quando nós falamos sobre evangelização, missões, evangelismo, até propriamente em nossas cidades, nós pensamos que, quando Jesus diz essas palavras aqui em Atos 1:8, nós pensamos que a primeira obra que nós precisamos fazer é a obra local. Então, depois que tudo der certo dentro das nossas igrejas, então quem sabe nós podemos pensar em derredores ao redor da nossa cidade e sermos relevantes com a mensagem do evangelho ao redor. E quem sabe, se isso der certo posteriormente, se a mensagem do evangelho for divulgada aqui e quem sabe depois aos derredores, quem sabe lá nós podemos pensar em enviar um missionário para que este proclame o evangelho até os confins da terra. Meus irmãos, nós não entendemos o que o Senhor Jesus disse. A construção grega que Lucas ele usa nesse versículo de número 8 é muito interessante, porque esse tanto que dá a ideia de simultaneidade. Ou seja, a igreja trabalha para que o evangelho seja relevante aqui, a igreja ao mesmo tempo trabalha para que ao derredor as nossas circunvizinhanças conheçam o evangelho da verdade, e ao mesmo tempo nós temos que enviar alguém. Alguém precisa ir em nome de Cristo para testemunho, que é uma palavra extremamente importante aqui dentro do livro de Atos. Então nós não compreendemos a palavra do Senhor Jesus. Mas o que me chama a atenção é que a igreja
de origem, a igreja primitiva entendeu essas palavras. Porque a partir do momento que você começa a ler o capítulo 2 em diante, você vai ver que então o evangelho ele começa a ser divulgado em Jerusalém, pois naquele dia do derramar do Espírito Santo, no dia de Pentecostes, o Espírito Santo desce sobre aqueles primeiros 120 seguidores do Senhor Jesus. Então o poder do Espírito Santo se dissemina por aquelas pessoas que ouviram a pregação através do apóstolo Pedro, e Jerusalém conhece o poder de Deus. E a igreja se inflamou de tal forma, então, que as demais regiões começaram a conhecer o evangelho, agora então, lá no capítulo de número 8, através de alguns homens como Filipe, que foram enviados a regiões como Samaria e ao derredor, para proclamar o evangelho da verdade de Cristo Jesus. E é interessante que Lucas ele escolhe uma palavra ali também que é bem peculiar, porque se você observar o primeiro versículo do capítulo 8, ali do livro de Atos, você observa que Lucas ele diz que a igreja foi espalhada por causa da perseguição que aconteceu por meio de um homem que depois, posteriormente, se converteu também ao caminho do Senhor Jesus. E este era o apóstolo Paulo. Mas quando Lucas ele usa essa palavra que a igreja foi espalhada, literalmente lá a palavra usada por Lucas é que eles foram semeados. Esse é o sentido lá da palavra grega lá usada por Lucas, que ele diz que aonde caía um crente, aonde estava um cristão que nasceu de novo, que estava no caminho, que é assim que ele descreve os seguidores de Jesus Cristo naquele período, aonde caía um cristão, ali nascia uma igreja. Ali existia um grupo que estava adorando e servindo ao Senhor Jesus. Essa era a influência da igreja naquele período, em 30 anos. E sabe o que é interessante, meus irmãos? Nós levamos praticamente quase 30 anos para começar uma congregação. Como igreja, nós demoramos mais de 30, às vezes muito mais tempo, para abrir uma igreja, para abrir um ponto de pregação. Esta igreja de origem, por causa do poder do evangelho e da eficácia da verdade por meio destes homens, que eram homens perigosos, porque aonde eles passavam alguma coisa acontecia. Então o que nós observamos aqui é que esta mensagem de Jesus ela sempre será relevante para a igreja. Porque no capítulo 14, então nós entramos aqui nas chamadas missões transculturais, porque homens como Paulo e Barnabé então são separados para este mistério, para as missões mundiais. E eles estão inflamando o mundo pelo poder da pregação do evangelho, da pregação bíblica. E quando nós chegamos aqui no capítulo 17, que é o capítulo que eu tenho aqui com vocês para tratar sobre alguns aspectos importantes a respeito de como nós podemos mexer com este mundo, transtornar, que é a própria palavra que aparece aí no texto, Paulo estava sempre seguindo à frente e sempre levando o evangelho tanto em pequenas cidades como em grandes metrópoles. Porque quando nós entramos aí no versículo de número 1, Paulo havia acabado de sair ali de Filipos. E se você estudar um pouco a Bíblia, você vai perceber aí que Filipos é justamente na região da Macedônia. Paulo ele tinha alguns intentos de ir pregar em algumas localizações, como por exemplo aparece ali no capítulo de número 16, que ele tinha a intenção de ir para a região Frígio-Gálata. E o Espírito Santo o impediu de ir para lá, porque Deus, por meio de Paulo, tinha uma obra para fazer em Filipos, na região da Macedônia, e o Senhor estava guiando a mensagem evangélica no meio daquele povo. E quando Paulo chega no capítulo 16, que talvez seja um dos capítulos mais conhecidos para nós aí dentro do livro de Atos, você vê o transtorno que a mensagem do evangelho, que a verdade do evangelho trouxe para a vida daqueles que estavam ali naquela região de Filipos. E ele descreve aí pelo menos 3 personagens para nós, de diferentes etnias, porque você encontra ali também no texto isso. Você encontra também diferentes classes sociais, ali descritas no capítulo 16. E Paulo diz que o evangelho ele é supracultural, ele é para todas as culturas, bem como também para todas as pessoas que creem em Jesus. Este é o poder do evangelho. E à medida que esses homens caminhavam, eles se tornavam cada vez mais perigosos
porque eles tinham uma mensagem que era uma mensagem absolutamente poderosa e até mesmo perigosa. Eu não sei se vocês conhecem esse dado, mas nas regiões onde a pregação do evangelho é anunciada no meio de muçulmanos, eles chamam este livro aqui para nós, que é um livro preto, de livro perigoso. Isso é interessante. É porque você conversa com alguns missionários, eles dizem que você não entende a capacidade que este livro tem de transformar vidas. E é isto que Paulo está fazendo. Paulo está indo adiante, então ele passa por Anfípolis e Apolônia, e a ideia de Lucas aqui é que tanto Paulo como Silas e bem como também Timóteo, que eram seus companheiros de viagem, chegam a Tessalônica. Aqui tem um detalhe interessante, que você vê esta menção de Anfípolis e Apolônia, aí antes de Tessalônica. Paulo ele não pregou lá justamente porque ele não encontrou um lugar bom para que ele pudesse ter um ponto de contato com aquela cidade. E Tessalônica, ali tinha uma sinagoga, que seria então para o apóstolo Paulo, um lugar bom para ele poder confrontar as ideias daqueles que se encontravam lá nesta grande cidade. E para que você também compreenda algo interessante, a cidade de Tessalônica, nos dias em que Paulo viveu, era uma cidade de porte grande para a época. Tessalônica tinha na sua faixa lá de 200 mil habitantes, o que para nós não é visto hoje como uma cidade tão grande, mas nos dias em que Paulo viveu era uma, vamos dizer assim, uma grande metrópole. A cidade de Tessalônica também era uma cidade muito influente, porque ela era a capital da Macedônia. Ali você encontrava as maiores vias marítimas que passavam por ali, porque era uma cidade também portuária. E Paulo era alguém que tinha muito boas estratégias em sua mente. Paulo sabia que divulgar o evangelho na cidade de Tessalônica com certeza faria um estrago tal dentro daquela cidade que a Europa poderia conhecer o evangelho, que a verdade do evangelho poderia chegar a muitos que viviam nas regiões ao redor da Grécia Antiga, bem como Tessalônica, bem como também Corinto e a própria Atenas também, que depois é o próximo versículo, ali no versículo de número 16, onde Paulo vai então para esta cidade também para pregar o evangelho. Mas o que nós vemos aqui neste versículo de número 1 é que Paulo era alguém que não procurava lugares fáceis para pregar a mensagem do evangelho. Ir para uma sinagoga literalmente era sinônimo de oposição, tribulação, problema. E é interessante que Paulo vai justamente para o lugar onde ele teria maior conflito, para ensinar para aquelas pessoas o evangelho que transforma mentes e corações. E esse é um princípio extremamente essencial quando nós falamos sobre proclamação do evangelho, porque o primeiro ponto aqui para nós é justamente o desafio da proclamação. Meus irmãos, não existe lugares fáceis para você viver o evangelho e muito menos para você pregar o evangelho. Nós vivemos em um mundo em conflitos. E é para lá que Paulo ia. Se Paulo estivesse em nossos dias hoje, eu acredito que ele não estaria aqui junto de nós, mas Paulo, ele iria buscar aqui em Itapeva o lugar onde ele teria maior conflito, para que lá ele pudesse pregar a mensagem do evangelho, para que lá o apóstolo Paulo pudesse dar a maior pancada que os jovens, que os adolescentes, que todas as pessoas poderiam escutar e aprender sobre o que é a verdade de Deus para suas vidas. E é neste princípio que a igreja caminha. É neste princípio que nós caminhamos. E o princípio aqui é que no reino do Senhor Jesus não existe lugares fáceis para que você possa viver o evangelho e para que você possa divulgar o evangelho. Quando Paulo escreve uma carta aos Tessalonicenses, no caso a primeira carta aos Tessalonicenses, Paulo lá no capítulo 3, no versículo 3, ele diz que para isso nós estamos destinados. Para quê? Paulo diz para tribulações, para problemas, para oposições. É para isso que a igreja foi colocada aqui. Nós somos a linha de frente da batalha neste mundo. Nós carregamos, a igreja carrega a mensagem da verdade. E é sempre interessante nós observarmos que quando tanto Paulo como os demais apóstolos vão descrever a imagem do que é a igreja,
Paulo, bem como seus companheiros, usam a figura e até mesmo a linguagem militar. A igreja sempre está em conflito com o mundo, se opondo às ideias, às ideologias, os ideais deste mundo. Então eu quero dizer para você que não espere que você seja bem aceito enquanto neste mundo. Porque se nós vivemos o evangelho de forma genuína e verdadeira, o que nós precisamos esperar é oposição, problemas e tribulações. Eu quero te lembrar que a oitava, bem como última bem-aventurança do Senhor Jesus no Sermão do Monte, capítulo 5 de Mateus, lá no verso 10 até o 12, ele diz, olha, bem-aventurados sois vós, perseguidos, vós que sois perseguidos, porque assim como fizeram com os profetas, assim vai ser com vocês. Para aqueles que estiveram lá na oficina comigo, eles já sabem isso, né? Porque eu comentei. A palavra bem-aventurança, que é usada pelo Senhor Jesus, ela tem um pouquinho de significado diferente do que a gente aprende comumente em nossas igrejas. Porque lá, né, o evangelista, que no caso é Mateus, ele usa a ideia de felicidade, né? Nós falamos que ser bem-aventurado é ser feliz. Justamente porque ele capta ali, né, ele pega o sentido grego da palavra, né, que lembra ali a questão de viver na ilha de Chipre. Quem morava na ilha de Chipre era tido como um felizardo, como um feliz. Mas Jesus, a sua mente é dominada por aquilo que ele conhece do texto hebraico, do sentido hebraico da palavra. E bem-aventurado para o Senhor Jesus é ser pleno de bênçãos, completo, é a completude de bênçãos, é aquilo que você vê lá no Salmo de número 1. E o Senhor Jesus disse, se você vive assim, em um mundo, em oposição aos ideais e às ideias do mundo, você é uma pessoa plena de bênçãos, porque é para isso que a igreja foi chamada. A igreja foi chamada para se opor, e bem-aventurado é você se você tem tido conflitos nesse mundo por causa do evangelho. Em um outro momento, aqui dentro mesmo do livro de Atos, lá no capítulo 14, Paulo havia acabado de operar um milagre pelas mãos do Senhor, pelas mãos do Espírito Santo, e ele curou um coxo em Listra, e aquilo causou transtorno dentro daquela cidade. E Paulo chegou ao ponto de ser apedrejado e quase morto por causa da situação. E diz que ele foi arrastado da cidade, e depois de, vamos dizer assim, quase recuperado na sua consciência da situação, sabe o que Paulo falou para aqueles que estavam à sua volta? Ele disse, olha, importa que nós soframos muito para entrar no reino dos céus. Importa que nós tenhamos muita oposição, muito sofrimento, para que nós venhamos entrar no reino dos céus. Estas são as palavras de um homem que provou do que é o evangelho. Então esse é o desafio da proclamação do evangelho. Não existem lugares fáceis de se viver o evangelho. A igreja sempre estará em conflito com o mundo e as suas ideias. E é nessa bem-aventurança divina do Senhor é que nós caminhamos. Versículo de número 2 e 3, Paulo ele nos mostra uma coisa que é muito interessante no que diz respeito à pregação bíblica. Nós vemos então a dinâmica da pregação, o conteúdo da pregação em sua dinâmica. Versículo de número 2 diz assim: Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los. Lembra que eu disse que Lucas ele escreve o livro de Atos com o propósito de mostrar que aquilo que Jesus fez a igreja está fazendo? É interessante que ele usa a mesma construção, se você observar no Evangelho de Lucas, capítulo 4, lá no verso 16, que quando o Senhor Jesus ele entrou no templo, diz Lucas lá no Evangelho que esse era o seu costume. Ele sempre estava lá no templo, ensinando, arrazoando, debatendo com os judeus, com aqueles que ouviam a mensagem da lei. E segundo o costume de Jesus, Paulo estava seguindo os mesmos passos do seu mestre. E ele diz assim ainda: e ele foi procurá-los por 3 sábados e arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos, e este
Dizia ele: é o Cristo Jesus que eu vos anuncio. Nós temos aí 4 palavras importantes no que diz respeito à verdadeira mensagem do Evangelho, do conteúdo essencial do que é a proclamação do Evangelho. A primeira palavra usada aí por Paulo é a palavra arrazoar. Arrazoar. Que tem a ideia de discutir e até mesmo de dialogar ideias. Paulo está atacando a mente dos seus ouvintes. O Evangelho, ele ataca a mente. E Paulo, ele conhecia muito bem aquilo que nós falamos tanto hoje aqui em alguns momentos, que é a cosmovisão. Paulo sabia qual era a visão de mundo dos cidadãos da Grécia, dos tessalonicenses. Ele sabia muito bem o que eles criam acerca da vida. Paulo entendia muito bem o que eles sabiam acerca da morte. Paulo sabia muito bem o que eles entendiam acerca da vida futura. E Paulo começa a dialogar com as ideias deles, aqui, na mente. E é interessante que o conteúdo de Paulo não era uma filosofia, como era algo que encantava muito tanto os cidadãos de Tessalônica, como ele encontra também pessoas que eram fascinadas pela filosofia, tanto em Corinto como em Atenas. E olha o conteúdo do que Paulo ensina. Ele descreve aí no versículo 2, finalzinho: arrazoou com eles acerca das Escrituras. E aqui você tem um princípio importante, principalmente você que é pregador, você que é professor, você que faz qualquer tipo de evangelismo pessoal, porque este texto aqui não descreve somente a pregação bíblica para pastores, para mestres, mas para todos nós que participamos de evangelismo tete a tete, como nós dizemos. Isso aqui serve para todos nós. Você não tem nada a dizer fora da Escritura. O conteúdo do Evangelho é um conteúdo bíblico. Bíblico. O que Paulo fez com eles foi levá-los àquilo que a Escritura dizia a respeito da criação. Paulo os levou a entender o que a Escritura diz a respeito do homem em seus pecados. Porque existe só um diagnóstico bíblico para a cura do pecado. E foi justamente isso que Paulo fez. Paulo expôs as Escrituras de tal forma que ele atacou a mente dos seus ouvintes, porque nenhum tipo de avivamento ou renovação, ou até mesmo um reavivamento acontece fora da Escritura. Isso é comprovado tanto pela própria Escritura como pela história da igreja. Nós temos alguns avivamentos bíblicos, que nós encontramos na Escritura Sagrada. Dentre eles, o mais conhecido talvez seja o avivamento nos dias de Neemias. Quando você vai lá para Neemias capítulo 8, tem um versículo que é muito citado por nós. Nós falamos assim: a alegria do Senhor é a nossa força. Não é isso que nós citamos? Neemias 8, versículo 10. Mas você sabe por que a alegria se tornou força para aqueles que ouviram a mensagem nos dias de Neemias? Porque antes eles precisaram chorar muito. Se você ler o capítulo de número 8, você vai ver que Neemias estava restaurando não somente os muros de Jerusalém, o aspecto político da cidade, mas Neemias estava restaurando também a Jerusalém espiritual daquele povo. Estava restaurando os muros que estavam caídos aqui, porque não existia mais obediência à lei, não existia mais conhecimento da palavra de Deus. Então Deus, na sua soberana graça, levantou um homem chamado Esdras, que no seu próprio livro é descrito como alguém que era hábil nas Escrituras para ensinar, que não somente podia ter a capacidade de ensinar as pessoas, mas de praticar, que é o que mais me chama a atenção na descrição que ele faz sobre o que é um verdadeiro líder, um verdadeiro mestre. Ele não somente ensina, mas ele vive aquilo que ele ensina. E este homem hábil e preparado para aquele fim, ele se coloca num púlpito de madeira e ele começa a pregar a palavra, e ele lê a lei, e alguns vão dizer que o que foi lido ali foi o livro de Deuteronômio na sua íntegra. E se você já leu o livro de Deuteronômio, você sabe que é um livro extenso, e as pessoas provavelmente ficaram um dia todo de pé, tanto crianças de todas as faixas etárias, todas as pessoas estavam ali para ouvir a lei. E quando eles ouviram a lei, ficou avultado os seus pecados. A Escritura, a lei, trouxe ao coração, à mente daqueles ouvintes nos dias de Neemias,
o que era a natureza humana, e eles perceberam o que de fato eles eram. E eles choraram, e choraram muito, a tal ponto de alguns homens pedirem a eles, dizendo: olha, não chore, não chore, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Antes de alegria, muito quebrantamento. Nós falamos tanto sobre avivar e reavivar uma igreja, e eu posso falar para você com provas bíblicas que nada disso acontece fora da Escritura. Até interessante um ponto que foi tocado aqui para nós sobre a questão da música, meus irmãos, a importância de nós cantarmos músicas bíblicas. Porque a operação de Deus no nosso coração, esta operação interna que Deus faz em nossos corações, como eu disse, ela não acontece fora da exposição da Escritura. Mas quando nós usamos boas músicas, músicas bíblicas, isso ajuda e ajuda muito. Para vocês terem uma ideia, nos dias em que Paulo viveu, uma das maneiras de doutrinar a igreja era por meio da Escritura cantada. Os crentes dos dias de Paulo e dos apóstolos não tinham bíblias, como todos nós temos hoje, dos vários gêneros. Você tem aí vários modelos para escolher, e naqueles dias não existia. Mas uma das maneiras de doutrinar a igreja era cantando. Você se lembra de um texto que Paulo escreve a Filipos, a carta aos Filipenses, capítulo 2, lá no verso 5, quando Paulo ele foi corrigir um problema interno da igreja, ele ensinou um cântico. Ele ensinou um hino primitivo, que nós não sabemos se foi o próprio Paulo que compôs, ou se era já um credo confessional conhecido da igreja. Mas lá nos diz para nós as seguintes palavras: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, de tal maneira que o Senhor o exaltou e fez o seu nome acima de qualquer nome, na terra, debaixo da terra e entre os homens, que pode ser dado. Como Paulo corrigiu a igreja? Paulo corrigiu a igreja com um hino altamente bíblico. Então nada pode ser produzido em nossa vida de mudança fora da Escritura. É por isso que Paulo ele ataca a mente dos seus ouvintes com as Escrituras. E outra palavra importante para nós, versículo de número 3, é a palavra expondo. Porque esta palavra, bem como também a palavra demonstrando, elas dão força a esta primeira palavra. Paulo diz que ele discutia, ele dialogava com seus ouvintes através da mensagem do Evangelho, mas Paulo também abria de forma plena a mente dos seus ouvintes pelo Evangelho, pelo conhecimento das Escrituras. E é interessante esta palavra usada aí por Lucas, no capítulo 17, aí no verso 3, que é a palavra expondo, porque ela literalmente significa abrir de forma plena. Ela aparece aí no capítulo 16, no versículo 14, quando ele descreve a conversão de Lídia, que diz que Lídia estava ali, à beira do rio, juntamente com algumas mulheres, e ela ouviu a mensagem por meio do apóstolo Paulo, e o Senhor lhe abriu o entendimento para que ela cresce nas coisas que Paulo dizia. E esse abrir de mente, que vem por meio das Escrituras, demanda de nós muito conhecimento acerca da Bíblia. Porque nós só podemos ensinar às pessoas aquilo que nós mesmos conhecemos. Por isso, Paulo diz que ele expôs, ele explicou a palavra de Deus de tal forma que não existia controvérsias. E esse aqui é um princípio muito importante para nós, porque nós não podemos ensinar pessoas sem conteúdo. Nós só podemos ensinar pessoas a respeito do Evangelho se nós mesmos conhecemos o que é aquilo que o pastor Alden falou pela manhã, o verdadeiro Evangelho. Porque, do contrário, nós estamos ensinando um Evangelho diluído para as pessoas. Do contrário, nós estamos ensinando uma mensagem que ela é mais atrativa do que instrutiva. E uma das coisas que eu falei também, eu quero até falar com vocês neste momento, que nós falamos ali no nosso momento de oficina, é o seguinte: eu li algum tempo atrás um livro chamado Cristianismo em Crise. E o autor é um autor bastante conhecido, é Malcolm Horton, e ele escreve esse livro para falar que a igreja ela tem tentado se tornar tão relevante que qualquer coisa serve para colocar dentro de uma igreja para atrair as pessoas.
A melhor forma de você tentar encher a igreja é buscar ser relevante neste mundo, ou seja, usando música, usando aquilo que também foi falado muito aqui, usando qualquer tipo de modelo que você encontra nas esferas sociais aí fora. Elas servem. Sabe o que é interessante? Quando Paulo ele fala a respeito do que pode trazer transformação dentro de uma igreja, a única coisa que Paulo fala é Escritura, Bíblia, conteúdo bíblico. Do contrário, nós não temos conteúdo nenhum a afirmar para as pessoas. E Paulo ele não somente explica, e como eu disse, demanda de nós ensino. Você precisa estar apto para aprender a palavra e também para ensinar, porque é dificultoso interpretar muitos textos da Bíblia, então você precisa exigir, né, do seu pastor, e ele está aqui justamente para isso, para tirar as suas dúvidas e para te capacitar para que você venha a ensinar o verdadeiro evangelho. E não somente explicar e abrir de forma completa, de forma plena o entendimento, mas também dar provas claras, porque Paulo usa uma outra palavra aí, que é a palavra demonstrando, que é colocar à parte. É como se Paulo colocasse o Antigo Testamento diante daqueles cidadãos lá em Tessalônica e colocasse também o cumprimento das profecias de Cristo lado a lado com o Antigo Testamento, dizendo, olha, o Antigo Testamento já testificou que existe uma graça, que existe um Salvador, que existe um modo de salvar os homens dos seus pecados. E o Evangelho ele é uma história muito antiga. E é interessante que este Evangelho, já foi muito dito aqui no nosso dia, você começa com a menção de Gênesis 3, versículo 15, do proto-Evangelho, a primeira menção do Evangelho, a primeira manifestação do que é o Evangelho da graça, onde o Senhor Jesus prefigurado na figura daquele sacrifício que foi feito para cobrir a nudez dos nossos primeiros pais, tipificava aquilo que Paulo vai chamar lá na carta aos Romanos de um sacrifício para a propiciação dos nossos pecados. Aonde estava isso? Na Escritura. Paulo estava demonstrando que esta é uma história muito antiga. Paulo demonstrou certamente que era necessário que ele sofresse e que ele também ressurgisse. Aonde está isso? O Salmo de número 16, no Antigo Testamento, nas palavras do rei Davi, que escreve este Salmo, ele diz, pois não deixarás o meu corpo na morte e nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. De quem Davi estava falando? Dele mesmo? O próprio Pedro, aqui no capítulo 2 de Atos, ele prega um sermão e ele diz, olha, o túmulo de Davi está aí diante dos nossos olhos. Ele morreu. Então Davi não estava falando dele, mas ele estava falando do justo, santo Cristo de Deus, Jesus. Esta é uma história antiga. Então nós somos como advogados, é isso que Paulo está dizendo, nós colocamos provas diante das pessoas que são incontestáveis de que Cristo Jesus é o Filho de Deus, Ele é o verdadeiro Filho de Deus e Ele padeceu, mas Ele ressurgiu dentre os mortos. Esta é a verdade do Evangelho. É isso que você precisa ensinar para as pessoas. Infelizmente a gente escuta muita gente dizendo aí que pregar o Evangelho é contar histórias da sua vida. Isso não é o conteúdo do Evangelho. E muito menos o conteúdo bíblico que você tem de ensinar as pessoas como uma testemunha de Jesus. Não é chegar para as pessoas e dizer, olha, antes eu era pobre, agora eu sou rico porque eu creio em Jesus. Antes eu tinha um carrinho mais ou menos, e agora Jesus me salvou, agora eu tenho 2. Isso não é Evangelho. O Evangelho é a história de uma pessoa, Jesus Cristo. O versículo aqui que foi lido pelo pastor Mateus a princípio, é um dos textos que eu mais gosto, e alguns estudiosos dizem que esse é o resumo de todo o Evangelho. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, aquele que foi puro, pleno de santidade na presença de Deus, o único que cumpriu plenamente a lei de Deus e se ofereceu como um sacrifício propiciatório em nosso lugar, este foi Jesus, que não conheceu o pecado, mas se fez pecado, se colocou em nosso lugar como oferta pelo pecado. Isso é o Evangelho. As pessoas não serão salvas e não terão vida transformada até que você ensine isso a elas.
Isso é o verdadeiro evangelho. É por isso que Paulo usa mais uma palavra no final do versículo 3, que é a palavra anunciar, que literalmente é proclamar. E é proclamar com paixão. Sabe o que me deixa triste, pessoal? Principalmente quando eu falo com um jovem, e muitos aqui de vocês são mais jovens, eu até fiquei chateado porque o pastor me chamou de senhor, a princípio ali. Mas a maioria de vocês são mais jovens do que eu, né, adolescentes. E quando nós somos mais jovens, nós somos entusiastas para tudo. Amanhã nós vamos jogar futebol lá na CCE, né? E eu não sei se nós vamos perder ou ganhar, mas a galera tá animada lá com o jogo. E sabe o que é interessante? A gente fica entusiasmado por causa do futebol, a gente fica entusiasmado por tantas outras atividades que nós fazemos, e isso é contagiante para nós. Mas quando parece que quando nós vamos falar do evangelho para as pessoas, do poder que te libertou de uma condenação eterna, a gente parece que fica tão, sabe, sem paixão por aquilo. E a palavra usada por Paulo aqui é que você deve anunciar o evangelho da verdade do Senhor Jesus com fervor e paixão. Eu contei algum tempo atrás uma história lá na Central, alguns talvez conheçam, mas ela é uma história muito interessante que eu li num livro de um grande pregador já falecido, que é muito admirado por até pastores recentes, como o próprio Paul Washer, que foi citado aqui hoje em um momento. É interessante que este livro, escrito pelo Leonard Ravenhill, e o nome deste livro é Porque Tarda o Pleno Avivamento, ele conta a história lá de um homem que foi condenado à pena de morte. Pegou a pena de forca. E diz que ele ia caminhando assim, né, pro lugar da sua pena, né, para receber ali a pena por causa dos seus delitos. Ele era um serial killer, ele matou mais de 300 pessoas. E quando ele caminhava ali ao redor da sua sentença, estava do lado dele um capelão da Igreja Católica. E ele lia um livro que falava a respeito do Evangelho. E o nome do livro era Os Confortos do Evangelho. E ele começava a falar ali para aquele homem chamado Charlie Peace, né, que era este condenado à morte, de uma forma tão monótona, falando sobre que alguém chamado Jesus morreu no lugar dele, que tomou os pecados dele, que pagou uma dívida que ele não podia pagar. E sabe o que chocou aquela multidão que estava ali presenciando a cena daquela morte? Que quando ele chegou ali diante da forca, então ele virou e ele começou a pregar. Ele disse: olha, eu vim até aqui ouvindo você falar de alguém que me ama, de alguém que deu a vida por mim, de um evangelho e de tantas outras coisas que eu nunca ouvi na minha vida, de um amor que nunca ninguém disse para mim. Sabe o que ele disse, terminando a sua pregação diante daquela multidão? Ele disse: olha, se eu soubesse de fato que alguém morreu por mim, que alguém deu a sua vida em meu lugar, sabe o que eu faria? Eu iria pegar hoje, iria anunciar esta mensagem a todas as pessoas da Inglaterra, mesmo que eu tivesse que caminhar por cima de cacos de vidro. Por que você não tem tanto entusiasmo para as coisas do Senhor? Por que nós somos tão monótonos quando nós vamos falar da coisa que mais nos devia contagiar? Sinceramente, talvez, eu acredito, né, esse é um diagnóstico próprio meu, né, não vou colocar isso como uma fala da igreja, mas talvez seja por causa disso que a nossa igreja, e eu não falo a igreja presbiteriana, né, mas eu falo a igreja cristã hoje se encontra no estado que está, porque falta em nós entusiasmo pelas coisas de Deus. Versículo 4 até o 9, brevemente eu queria passar para vocês aí a última instrução que nós encontramos no texto, que é a seguinte: os resultados da verdadeira pregação bíblica, da verdadeira pregação do Evangelho. Existem resultados. Meus irmãos, a palavra de Deus, ela nunca volta vazia.
Deus, ele sempre vai ter os seus escolhidos espalhados ao redor do mundo. Se você pregar, deixe os resultados com o Senhor. Porque perceba que quando Paulo, ele prega, ele arrasou, ele discute com as ideias, ele expõe, ele coloca a par aqui como um advogado na presença do Senhor, ele prega com paixão, então surgem os resultados. Versículo 4 diz que alguns deles foram persuadidos, ou seja, pularam para o lado do apóstolo Paulo, bem como de Silas e Timóteo. E não somente alguns, como numerosa multidão de gregos piedosos e mulheres distintas, que significa literalmente mulheres de alta posição, mulheres que poderiam perder os seus cargos na sociedade por causa de seguirem então agora a Cristo e obedecerem ao Evangelho do Senhor Jesus. Esse é o resultado. Este é o primeiro resultado descrito pelo apóstolo Paulo. E ele diz que numerosa multidão de gregos piedosos creram no Senhor Jesus. E a ideia de gregos piedosos aí é que eles eram como se fossem chamados tementes a Deus. Eles podiam participar das liturgias realizadas dentro das sinagogas e nos períodos culticos, mas não no momento ali em que existiam os rituais judaicos. Então eles ficavam em um lugar à parte, poderiam participar sim, mas não fazer parte daqueles ritos que eram dos judeus. Mas eles eram homens tementes a Deus. E eles creram no Senhor Jesus. A palavra é eficaz. E sabe o que é interessante? Nós, infelizmente, não cremos no poder que existe nessa palavra. Sabe, há algum tempo atrás eu conversei com alguns jovens e alguns adolescentes, nós fomos evangelizar e eles falaram assim para mim, olha, eu não sei o que falar, né? Eu tenho medo de falar e alguém falar mal de mim, né, depois, ou ficar meio que zombando de mim. E aí eu conversei com alguns deles, eu falei, eu entendo vocês. A gente tem essa dificuldade mesmo na adolescência, a gente tem meio que essa vergonha, isso é comum, eu já passei por isso, eu sei muito bem como é. Mas sabe, você precisa crer no poder que existe nesta palavra. Eu posso testemunhar para você plenamente que hoje eu só estou aqui falando para você, porque um dia alguém pregou o evangelho de forma genuína para mim. E precisou ser alguém de fora ainda, né? Não foi nem daqui. Mas Deus, ele tem, na sua soberania, a graça de saber o momento certo, a eficácia da pregação sempre vai acontecer. Então pregue, fale do evangelho para as pessoas, porque sempre existirão resultados através dessa pregação. O segundo momento aí nós temos um resultado positivo, mas nós também temos um resultado negativo através da pregação do evangelho, porque Paulo diz para nós, né, e na descrição feita por Lucas, os judeus, versículo 5, porém foram movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens dentre a malandragem, homens desocupados que viviam nos mercados da época, e assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-los para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando, estes que têm transtornado o mundo chegaram até aqui. E é esse tipo de transtorno que eu quero que você cause nessa cidade. Sabe qual é o meu maior desejo como pastor? Que não exista outro assunto a ser falado em nossa cidade senão Jesus, que é o que aconteceu de fato. Todo esse tumulto foi causado pelos resultados da pregação. A pregação causou tumulto de tal forma que perseguiram Paulo e foram até a casa daquele que o estava hospedando, que no caso aqui era Jason, e o prenderam e o levaram até as autoridades nas praças, que era uma maneira de julgar lá nos dias de Tessalônica, um julgamento público que acontecia na cidade. E no versículo 7 diz assim, os quais Jason hospedou, todos estes procedem contra os decretos de César, afirmando que Jesus é outro rei. Vocês cantaram aqui, e eu achei muito bonito, por sinal, este cântico. Jesus é o rei da nação. E essa deve ser a nossa contagiante, né, vontade de falar a esta cidade que só existe um rei, que não é César, que não é um político, mas é o rei dos reis e o senhor dos senhores. Isso é o que eu desejo para a minha igreja, isso é o que eu desejo para todas as nossas igrejas, que a nossa relevância no mundo seja tal
que aonde nós cairmos, aonde nós estivermos, você pregue o evangelho de tal forma que o assunto não seja futebol, não seja qualquer outro problema, aí, principalmente no período político que nós vivemos, que não seja outro assunto senão Jesus Cristo como Rei. Que Deus te abençoe, que Deus nos ajude e que Ele nos faça de fato verdadeiros evangelistas, que assim como estes homens transtornaram o mundo nos seus dias, que nós o sejamos também. Que Deus te abençoe.